Olá, meus amores. Nós vamos aqui trabalhando a nossa aula de arte, né? Nós que aí fizemos nas aulas passadas, nós fizemos uma retrospectiva das obras de Salvador Dalí, trabalhando um pouquinho do surrealista, as figuras de linguagem apresentadas pelo artista nas suas obras. E agora nós vamos virar personagem, figurinista, vamos contemplar obras, só que através de história. Hoje nós vamos dar início aqui à página 16, trabalhando o espaço e a história. Então, todas as vezes que nós vamos criar, montar uma história, nós temos que caracterizar o espaço, porque é ele que vai dar o sentimento da história que você está contando. Então, quando nós trabalhamos uma história, ou quando nós estamos ouvindo uma história, nós temos que estar dentro dessa história. E a forma como nós nos colocamos dentro de uma história é você pensar em toda a caracterização dessa história. Então, você vai pensar na ação que essa história vem trazendo, o tipo de situação, os personagens, em que tempo que ela está acontecendo, né? O figurino desses personagens, o cenário dessa história, né? Como é que foi. Então, nós começamos a visualizar tudo isso. E assim como nós também, quando estamos criando a nossa história, nós temos que pensar nesses elementos. Então, hoje nós vamos para cá, para essa parte muito importante. Então, para a gente montar uma história, precisamos de alguns elementos. Então, nós já citamos aqui um pouquinho, né? Que nós precisamos dos personagens, nós precisamos do espaço, nós precisamos do tempo, nós precisamos saber em que ação está acontecendo essa história, né? E aí, mais para frente, nós vamos trabalhar o figurino e o cenário. Então, hoje, aqui na página 18, nós vamos trabalhar esses aspectos aqui, esses três aspectos, né? Os personagens, espaço e tempo. E vamos trabalhar um pouquinho da ação. Bom, gente, quando nós estamos contando, vivenciando uma história ou criando uma história, nós temos que ter em primeiro lugar os personagens, né? Porque é sobre eles que nós vamos desenvolver a nossa história. Então, quem são esses personagens? Esses personagens podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser seres imaginários, né? Quando a gente fala de ser imaginário, são aqueles seres que nós estamos criando na nossa imaginação e trazendo como personagem para a nossa história. Esses personagens aqui que eu citei, que são as pessoas, animais, né? Os seres imaginários, eles podem estar numa situação real, ou seja, eles são personagens vivos, né? Seres realmente real, ou podem ser fictícios, né? No caso dos seres imaginários, eles são fictícios. Nós criamos na nossa imaginação, ou seja, ele não existe, ele é apenas um fruto da nossa imaginação que nós vamos dar vida e criar esse personagem. Por exemplo, vamos lá na historinha do Pinóquio. O Pinóquio, ele é um ser imaginário, ele foi criado, né, pelo autor, que deu vida a esse autor, caracterizou a história dele, passou para os livros no qual nós adoramos a história do Pinóquio, né, porém ele é um personagem o quê? Ele é um personagem real ou fictício? Fictício, né? E quando nós estamos desenvolvendo a nossa história, além de precisarmos dos personagens, uma parte aqui muito interessante, nós precisamos do espaço. O espaço é onde está acontecendo a nossa história. Em que lugar está ocorrendo essa história? Pode ser uma história que tem os personagens criados em uma escola, em uma casa, em uma fazenda, em um sítio, em uma cachoeira. Então, esse espaço é onde está acontecendo a história com esse personagem. Em qual lugar, em qual local especificamente está acontecendo essa história. O tempo em que nós nos referimos aqui, gente, é o tempo ocorrido, que é o tempo em que a história está acontecendo. Ela está acontecendo no presente, é agora? Ou foi algo que já aconteceu e que você vai criar, que você vai contar? Se foi algo que já aconteceu, é no tempo passado. Mas essa história também pode ainda acontecer. Pode ser um fruto da sua imaginação, uma caracterização sua, que vai acontecer no futuro, né? A respeito lá de um acontecimento que poderá ainda acontecer e que você vai dar voz e vez através de uma história.
E aí a gente trouxe aqui, a tia colocou aqui, uma coisa também muito importante quando nós estamos contando a nossa história, né? É dar voz e vez para ela através de uma ação. O que é a ação? É o sentimento que você vai colocar, né, em torno dessa história. Então, geralmente, quando está se narrando uma história, quando está se contando uma história, o narrador, ele traz um sentimento para essa história, né? Quem está contando tem que colocar sentimento. E o próprio autor tem que colocar sentimento, que é a vida. Então, esse sentimento foi um sentimento de alegria ou foi um sentimento de tristeza? Pode ser um sentimento também cômico de uma situação que nos faz sorrir, né, que nos faz refletir. Então, essa ação é o sentimento que você se coloca ou coloca nessa história. Então, essas partes aqui, as partes históricas, né, as partes do desenvolvimento da nossa história, elas são muito importantes para que possamos dar vida à nossa história, né? Quando todas as vezes que a gente vai criar uma história, os elementos principais são esses aqui. O primeiro, os personagens. Não existe história sem um personagem, né? E esse personagem pode ser até mais de um personagem, né? E os personagens, como vocês viram, podem ser pessoas, animais, seres imaginários. Eles podem ser reais ou fictícios, né? O espaço é onde está acontecendo essa história, o local, né? O local onde está acontecendo essa história. O tempo que nós estamos falando é o tempo do ocorrido, né? Do fato, em que fato o fato está ocorrendo, em que tempo? É agora? Se for agora, é no presente, né? Se for algo que já aconteceu, é o passado. Mas pode ser uma ação que poderá ainda acontecer, portanto, será no tempo futuro. E a ação é o sentimento que nós colocamos em torno dessa história. Bom, na próxima aula, gente, nós vamos abordar o figurino, que é muito importante para a caracterização dos nossos personagens. Nós vamos falar do cenário, porque o cenário ele dá vida, dá corpo aos nossos personagens e à nossa história. Mas agora vamos nos atentar para esses três elementos aqui, né, mais a ação que caracteriza o espaço da nossa história. Um ótimo aprendizado e uma boa aula.